Bom dia, irmãos! Eu sou a Mariana e hoje estarei conversando com vocês um pouquinho mais sobre o tema de uma caminhada solitária e segura. E hoje vamos conversar um pouco sobre o apóstolo Pedro. Pedro, então, é mais um exemplo que a gente pode usar nessa temática. E como a gente conhece a história dele, Pedro tinha um temperamento um pouco forte e ele havia inclusive negado Jesus, mas ele também foi perdoado por esse Senhor Jesus. E então, Pedro recebeu uma missão, a missão de pregar o Evangelho. E todos nós somos chamados a essa missão. Nós somos chamados também à grande comissão. E aqui a gente pode ver que Pedro antes ele era briguento, tempestuoso, ele procurava brigar sempre, mas após essa ascensão de Cristo, ele se tornou alguém com sabedoria, a sabedoria vinda dos céus. E a nossa vida também é assim. Quando Cristo entra na nossa vida, nós somos mudados e transformados. E mais uma coisa que a gente pode perceber da vida de Pedro é que ele foi chicoteado, ele foi preso, mas ele sabia que tudo isso valeria a pena, porque era por Cristo e para a glória do Senhor. E em uma dessas vezes que Pedro tinha pregado, ele foi preso. E ele ficou um tempo naquela prisão esperando acontecer algo. E então, algo tremendo aconteceu, e agora eu quero ler com vocês Atos 12:12, que diz assim: Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos, onde muita gente havia se reunido e estava orando. Naquele momento, um anjo do Senhor o livrou daquela situação, e haviam irmãos que estavam intercedendo e oravam pela vida de Pedro. Então, mesmo ele estando sozinho naquele momento, naquela prisão, ele tinha pessoas que estavam o apoiando e orando, intercedendo por ele, mesmo que de longe. E então, um anjo do Senhor o livrou daquele momento. Nós podemos ver então que a segurança da caminhada não está em nós, mas está naquele que nos enviou. Aquele que nos enviou, ele é fiel para cumprir a boa obra. E então, com a ajuda dos irmãos que intercediam por ele, Pedro viveu um milagre realmente. E o nosso dever, assim como aquela igreja, assim como aqueles irmãos, é interceder por aqueles que estão em campo, por aqueles que estão numa missão diferente da nossa. Então, que nós possamos interceder pela vida desses irmãos e que eles também possam receber milagres. E que nós possamos também receber milagres em nossa vida por outros irmãos que estão orando por nós, mesmo que de longe e mesmo que nós não saibamos. Porque o Senhor é aquele que mantém a obra, é Ele que mantém aquele que Ele enviou. E é isso que eu queria deixar hoje. Que Deus abençoe a sua semana. Até sexta-feira.